grande segredo oculto dos D que Oda não quer que você saiba de jeito nenhum. Estava esse tempo todo embaixo do nosso nariz e duvido que você tenha percebido. Eu também não percebi, mas estamos falando da misteriosa história da vontade dos D, um dos maiores mistérios do mundo de One Piece. E se você é fã dessa obra-prima de Eiichiro Oda, já deve ter se perguntado o que essa letra realmente significa. E hoje a gente vai explorar esse enigma, destrinchando um pouco das teorias e eventos marcantes, ligações ocultas que cercam esse símbolo. E eu te garanto, o significado por trás dessa pequena letra é muito maior do que você imagina. Fique aqui até o final, porque essa história vai te surpreender. Agora, antes da gente continuar, aproveita e deixa aquele like e se inscreve para fortalecer o canal de animes com maior acidez, sarcasmo e trocadalhos do carilho que você já viu. A primeira coisa que precisamos entender sobre a vontade dos D é que ela não está ligada a algo simples como um nome comum, tipo Dennis, David, Douglas ou qualquer nome que venha à sua cabeça, tá? E também não é algo grandioso e metafísico como sonho, né, do inglês dream, ou amanhecer, né, dos Piratas do Amanhecer, né, do inglês dawn, mas muitos teorizam isso, só que, na verdade, a teoria que é mais aceita é que a letra D remonta a uma tradição muito antiga, algo que um grupo de pessoas, há 800 anos atrás, usou como símbolo de resistência contra o governo mundial. E é aí que entra Nefertari Lili, ou melhor, Nefertari de Lili. Para quem não se lembra, ela é antepassada da Vivi, princesa de Alabasta, e é possível que a Lily tenha sido a primeira a carregar essa misteriosa inicial, em segredo, como um sinal da aliança com Joy Boy, que era o inimigo declarado do governo mundial, o primeiro pirata. E essa aliança, meu amigo, pode ter mudado o curso da história como conhecemos. Agora, uma coisa que é absolutamente intrigante, todos os portadores dessa inicial D são chamados de inimigos naturais dos deuses. Ao longo da série, a gente vê Luffy se levantando contra esses falsos deuses, desafiando figuras como Enel e os Nobres Mundiais, que se autodenominam divindades. Esse símbolo não é só uma letra, ele representa a resistência, a oposição, uma luta a favor da liberdade. E é aqui que a gente precisa falar de um conceito crucial, tá? Que todo mundo já deve estar cansado de ouvir sobre a vontade herdada, né? E esse tema é muito forte em One Piece. E personagens como Luffy carregam a vontade daqueles que vieram antes de si. Então, a luta de Joy Boy, né? E imagine que Joy Boy e sua tripulação original tenham passado essa vontade através do D, geração a geração. Então, muita gente especula aí que essas pessoas com D são descendentes daqueles que enfrentaram o governo mundial na era antiga e eram parte do bando de Joy Boy. Então, agora pensa comigo, e se o D fosse muito mais do que uma simples letra? Algumas teorias sugerem que ele pode representar um sorriso. Parece estranho, né? Mas nem tanto. Alguns personagens com o D do nome sorriem diante da morte, diante do perigo, como se aceitassem o seu destino com coragem e alegria. E esse sorriso é um símbolo de resistência e de força interior. E se o D realmente simboliza essa alegria, seria uma representação do espírito livre, algo que vemos claramente em Luffy, e é algo que essa luta de Joy Boy realmente representa, que é a luta pela liberdade, né? Que eles nunca se rendem e não importa a diversidade que eles tenham. Mas One Piece não seria One Piece sem suas camadas e detalhes escondidos, né? Então, muitos mistérios sobre a vontade de D foram apresentados nos primeiros arcos, como Alabasta, por exemplo, né? E Skypiea também. E se a gente voltar na luta de Luffy contra Crocodile em Alabasta, tem uma cena muito interessante, tá? Que Luffy está posicionado no centro de uma estátua em forma de sol e se levanta como um herói contra Crocodile. E esse pode ser um detalhe ou uma coincidência, mas Luffy está literalmente representando o Nika, o deus do sol, e seu papel como portador da vontade dos D. É a luta de um herói contra a opressão em Alabasta, tá? E o interessante é que essa parte de Alabasta,
Originalmente, o Oda só queria fazer com que One Piece durasse por 5 anos. Então tem muita coisa em Alabasta que traz uma riqueza de detalhes que revela muito spoiler pra gente, porque ele não imaginava que fosse durar mais de 3 décadas o anime, tá? Então, para a gente reforçar um pouquinho mais essa teoria, vamos voltar um pouquinho no arco de Alabasta também e falar do exemplo que a gente tem do X que a Vivi e o Chapéu de Palha usaram, né, durante a batalha contra o Crocodile, que eles marcaram a letra X nos seus braços como um símbolo de confiança e amizade. Esse X era muito mais do que um simples desenho, ele foi meio que uma prova silenciosa de que mesmo distantes, Vivi ainda era parte da tripulação. Eles usaram esse símbolo para se comunicar em segredo, sem serem descobertos pelo governo mundial. Que faz muito sentido que o D tenha sido criado exatamente da mesma forma, para que as pessoas não deixassem claro que elas eram aliadas e contra o governo. E essa teoria é de que 800 anos atrás, esse grupo de rebeldes, a tripulação do Joy Boy, usou essa letra D, que significa um sorriso, relacionado a joy, que é alegria, versão no inglês, e usando isso como um símbolo de amizade e resistência contra o governo. E que essa marca, então, foi passada de geração em geração, com essa ideia da vontade herdada de que os portadores do D iriam lutar contra o governo mundial. Então tá, vamos fazer uma outra conexão. A gente tem o X em Alabasta, D dos Piratas e Joy Boy, com uma função muito similar, e são símbolos que aparentemente são muito simples, mas com significados profundos, né? Sendo essa marca de resistência. E aqui vem o detalhe mais ridículo e curioso dessa teoria. Se a gente junta o X com o D, o que isso forma? Isso forma aquele famoso emoji do XD, que coincidentemente ou não é um emoji que representa o riso. Então parece ridículo sim, mas se tratando de Eiichiro Oda, eu diria que é uma pista significativa. Pensa nisso, no universo de One Piece, onde o riso e a diversão são temas recorrentes, onde temos uma ilha chamada Left Tail, a lenda das risadas, e um personagem chamado Joy Boy, o garoto alegria, garoto diversão, onde o poder do Gear 5 do Luffy é, na verdade, uma homenagem a desenhos de comédia antiga como Pica-Pau, e a gente descobre que a Fruta Nika é, na verdade, praticamente a Akuma no Mi dos Looney Tunes. Faz todo sentido que o D represente um sorriso e que, ao combinar o X com o D, tenhamos essa representação literal da risada. E essa conexão do X e do D reforça a ideia que, 800 anos atrás, esse símbolo foi passado adiante como um legado de resistência e alegria. Algo que resiste ao tempo, às adversidades e é o maior símbolo de liberdade. E esse XD encapsula perfeitamente esse espírito que o sorriso passa. E, para a gente concluir, a vontade dos D é tão poderosa e misteriosa que ela representa muito mais do que apenas uma letra, tá? Ela é um legado de luta, de resistência, de amizade, e através de gerações, que desafia até os autoproclamados deuses e o governo mundial. E tudo isso começou com uma simples inicial passada de geração em geração. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando os mistérios de One Piece e outros animes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. E não se esqueça também de conferir o próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!